Queres produzir e guardar os seus melhores momentos? A Xota Digital é a solução. Pois somos uma equipe profissional na cobertura e produção audiovisual e muito mais. Pois temos para si vários serviços, desde a produção fotográfica em cenas abertas e fechadas. Também fazemos produção de videoclipes, spots publicitário, logotipo, assessoria no marketing de produto e muito mais. Não só, também fazemos cobertura de eventos como casamento, aniversário, batismo, graduação, entre outros. Marque já conosco através dos seguintes números: 87 28 22 892 ou 84 96 77 149. Suavize os seus momentos com a Xota Digital. Boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à primeira edição do Xota Digital Podcast. O programa é esse que estreia hoje, dia 21 de outubro de 2024. E para a estreia do mesmo, nós convidamos alguém especial, alguém voltado às suas atividades à literatura. Falo-vos nada mais, nada menos de um grande escritor que reside neste momento no distrito de Tambara, que se chama Sembezera. Seja bem-vindo. Obrigado. Ok, Sembezera, qual é que foi a sensação que teve quando recebeu o nosso convite para a estreia do nosso podcast? Obrigado, boa noite. Satisfação, né? Sensação de satisfação pelo fato de ser o primeiro a ser convidado para o podcast Xota Digital, né? Mas antes deixe-me agradecer pelo estúdio, dar os meus parabéns por esse espaço lindo e pela iniciativa, pelo podcast Xota Digital em Tambara. Muito obrigado. E o sentimento de satisfação por ser pioneiro a ser convidado para a primeiríssima edição. Ok. Grande, quando estava a introduzir, desse grande escritor. Olha, eu admiro muito o seu trabalho, por acaso. Vi suas obras, eu para mim considero muito grande, embora a visibilidade não seja tanta assim, mas eu... Sim, estou a gatinhar no campo literário, né? Já faz algum tempo. Isso não faz de mim grande escritor, mas estou a gatinhar. Exatamente. Bom, eu entendo que, na verdade, disse auto-intitular-se orgulho. Mas quem te vê é que melhor descreve. Tudo bem, ficamos assim. Ok, entrando para o assunto-chave da nossa conversa hoje. Quem é o Sembezera? Ou seja, Manuel Joaquim. João Joaquim Manuel. João Joaquim Manuel, exatamente. Cidadão moçambicano, filho, pai, sobrinho, escritor, né? Ok. Não me identifico tanto com o termo escritor, eu faço crônicas. Ok. Né? Ligadas sobre várias vertentes sociais. Eu escrevo o que vivo, transformo os meus pensamentos e olho para o papel, folha 4, papel em branco, como uma tela, eu imprimo os meus pensamentos nessa folha e transformo os escritos em crônicas. Ok. Né? Sim. E eu já disse isso numa outra entrevista que eu tive, num outro canal, sobre se chamaria de crônica ou não. Eu me lembro de ter dito que não consigo apelidar os meus manuscritos para não me atrelar às regras, né? Okay. Porque se eu disser que escrevo crônicas, a crônica em si, ela requer certas regras. Pois. Não pode não me dar a liberdade de escrever do jeito que eu preciso e do jeito que eu penso em escrever. Por isso, tenho uma cautela em apelidar os meus escritos, mas a tendência é essa. Ok. Ligado à crônica. Ok. Sim. Tá, tudo bem. E esse gosto pela leitura ou gosto pela escrita, quando é que surgiu? Eu acho que a escrita, o gosto pela escrita, ela surge
desde a infância, né? Ok. A Estamos necessidade. a dizer com que faixa etária, média. Não tem como dizer com que faixa etária ou média eu começo a ter o gosto pela leitura. O que eu posso dizer é que o gosto pela escrita, aliás. Ok. O que eu posso dizer é que a escrita, ela surge no momento em que eu precisava transportar da consciência ou da mente aquilo que eu pensava, aquilo que eu imaginava, aquilo Exato. que a sociedade vive para o papel. Exato. Ainda não existe uma baliza cronológica para dizer que comecei a escrever com tantos anos Ok. e comecei a escrever no dia X ou Y, Ok. mas houve uma certa necessidade Hum. de transportar o pensamento em papel, Ok. para o papel. Ok, exatamente. Mas esse transporte de informação para o papel, qual é o objetivo principal? Compartilhar as minhas ideias. Ok. A literatura nos dá a possibilidade de um ponto de partida e ao mesmo tempo ponto de chegada. Chegada. Sim. É ponto de partida desde o momento em que nós precisamos transmitir aquilo que nós sentimos, Sentimos. né? Compartilhar os nossos pensamentos, informar aos demais sobre aquilo que nós ansiamos, né? Dentro da nossa sociedade. Exato. E a literatura nos dá a possibilidade Também de criticar algumas coisas. Logicamente. E a literatura nos dá a possibilidade de sermos o que nós queremos ser na literatura, o que fora nós não podemos ser. Pois, aquele é outro mundo, praticamente. certo. Falar de Sembezeira, falar de João Joaquim, são coisas super diferentes. Extremamente diferente, porque na Ok. literatura existe uma outra forma de ser e estar. Né? Exatamente. Na literatura ninguém te condena, ninguém te julga, ninguém te aponta o dedo. Na literatura você pode ser o que melhor achar conveniente ser. Exatamente. Tá, tudo bem. Então, falando dessa componente que acabou tocando, nós também temos a possibilidade de criticar, né, na literatura. Passamos por um momento um pouco diferenciado aqui, são questões políticas, não é? Como é que entende o papel da literatura na política e na sociedade? Eu estava a dizer que a literatura é um ponto de chegada, é um ponto de partida, um ponto de partida, um ponto de chegada. Na medida em que, além da literatura ser um campo de informação, também de formação, a literatura é um campo de análise, de interpretação e de crítica. Né? Porque para escrever precisa ler, né? E para ler, para ter a coerência na escrita, você precisa ler e precisa se informar. Exatamente. Né? A literatura nos dá essa possibilidade de criticar do ponto de vista de transmitirmos aquilo que são os nossos pensamentos e as nossas ideias para o papel e daí nós trazermos os nossos pontos de vista e daí transmitir para quem tem a possibilidade de ler aquilo que a gente escreve. Exatamente. Então, falando basicamente, estava a perguntar sobre o processo que... O papel da literatura na política. O papel da... Estava num momento crucial da política. Sim, aqui, a questão de eleições gerais. Eu acho que quando nós falamos da crítica, como um dos papéis da literatura na política, nós podemos não estar tão certo, porque a literatura é um ponto em que nós precisamos não só criticar, mas olhar, termos uma visão né, de um determinado fato sobre diferentes perspectivas. Né? Então, se nós podemos criticar no campo literário, nós também podemos né, falar bem da política no campo literário. Então, podemos fazer, sobretudo, a propaganda de um certo partido na literatura? Será que isso faria parte deste padrão literário ou estaríamos desviados? Se nós podíamos fazermos uma propaganda política. Exatamente. Eu acho a favor de um certo partido, XYZ. Depende de quem escreve. Ok. Né? Será que não estaríamos a desviar aquilo que é a essência? Porque se nós apoiamos um certo partido, estaríamos, evidentemente, a ferir as pessoas que são seus eleitores que são do outro partido, por exemplo. Será que havia uma conjugação ou a literatura não devia entrar nesses moldes de política? A escrita como um campo de informação e de formação, eu acho que é também de extrema importância, de extrema responsabilidade do escritor dar uma tendência de voto, já que nós estamos a falar de política, dar uma tendência de voto, um voto consciente. Okay. Né?
Porque o campo literário, como sendo um espaço de formação, nós podemos chegar a esse campo para informar aos leitores sobre a necessidade de se votar no candidato X ou Y e dar o seu parecer do porquê. Um parecer mais organizado, Estamos a falar de um voto mais consciente, onde você tem que informar por que tem que votar no candidato X ou no candidato Y, né? É basicamente nessa perspectiva. Agora, a pergunta é como se estivesse a perguntar o seguinte: pode-se fazer propaganda política no campo literário? A literatura pode informar sobre por que votar no candidato X ou no candidato Y do ponto de vista de consciência. Ok. Sim, do ponto de vista de consciência. Ok, mas tá tudo bem. Eu acho que esse é um assunto que poderá levar várias perguntas, porque a política, na verdade, ela tem hemisférios super diferenciados com uma certa realidade. Ok. Falamos aqui da importância da literatura no contexto político. Claro que tem um certo poder em termos de difusão de informação, assim como a desinformação. E num contexto mais generalizado, como é que avalia a literatura moçambicana? Estamos num bom caminho. Se nós formos a falar da literatura em Moçambique, né? Ok. Estivemos piores do que estamos hoje, Ok. né? Mas ainda há muito que se fazer do ponto de vista de investimento, porque quando nós falamos de literatura, nós partimos do princípio de leitura. Há necessidade de existirem oficinas literárias, campos de leitura, noites à volta de fogueira para leitura, análise, interpretação de certas obras literárias, o que não acontece, principalmente num contexto como o nosso. Talvez em grandes centros urbanos isso acontece, mas se nós sairmos para a periferia ou para as zonas rurais, esse processo de se olhar para a literatura como um campo de formação e de informação já não acontece, né? Okay. Há necessidade de haver uma luta, de se engajar na luta pelo gosto da leitura, o que consequentemente vai trazer o gosto da escrita. A escrita aparece ou chega como resultado de uma análise mais crítica, de uma interpretação de certos fatos sociais ou de uma interpretação daquilo que nós fomos ler e fomos ouvir. Exatamente. Né? Então, quando nós vamos ler, nós vamos ter uma interpretação, e de interpretação nós vamos chegar a uma análise crítica de um determinado fato. Né? Okay. Então, a partir desta análise crítica, é daí que nós vamos passar a imprimir os nossos pensamentos, essas nossas análises no papel. Aí nós estamos no processo de escrita. Então, só vamos escrever se nós conseguirmos ter o processo de leitura, né, que parte necessariamente de ter espaço para essas leituras, e, por fim, chegarmos a essa análise que eu estava aqui a dizer, uma análise mais crítica. Né? Exatamente. Então, mas olhamos para o nosso contexto, ok? Falamos de uma literatura mais globalizada, moçambicana, mas nós estamos num epicentro, estamos em Tambara agora, não é? Manica, distrito de Tambara. Como é que olha a questão literária cá, sobretudo o gosto pela leitura a nível do seio que tem convivido? Tanto que é professor, pois não? Sim. É professor, sim. O gosto pela leitura em Tambara é escasso, né? Pouca gente lê, não só, mas e depois aparece o termo, algumas pessoas dizem, não, eu não leio porque não existe obras literárias, né? Mas as tecnologias de informação e comunicação hoje nos permitem. Nós podemos criar grupos de leitura virtualmente, né? Existem esses grupos de leitura virtualmente onde você pode participar numa roda de leitura com pessoas que estão distantes, que estão em outros quadrantes. Né? Então, hoje, com as tecnologias de informação e comunicação, nós não temos muito a reclamar sobre se existem ou não obras literárias. Né? Tanto que nós podemos ter problemas de encontrar obras literárias do ponto de vista físico, mas temos obras literárias do ponto de vista eletrônico. Há grupos de leitura, né? E nós podemos criar esses grupos de leitura mesmo à distância. Ou seja, as tecnologias tornaram as distâncias, a distância um pouco mais próxima. Né? A leitura
Aliás, as tecnologias diminuíram esses espaços grandes geográficos e tornaram os espaços mais pequenos. Já pensou em terem algum clube literário, um clube de literatura, só para promover esse gosto pela escrita ou mesmo pela leitura no seu todo? Eu faço parte de um grupo literário, mas não em Tambara. Por isso eu estava a dizer que existe, podemos criar grupos de literários, mas com pessoas que estão distantes. Exatamente. Né? Unimos-nos pelo meio de comunicação social. Sim. Então eu faço parte de um grupo de literatura, uma roda literária, onde nós temos feito trocas de obras literárias, discussões de certos temas, leitura de uma obra e depois vamos fazer análise, as discussões, tiramos as nossas conclusões, às vezes fazemos algumas anotações e a partir dessa leitura nós chegamos a um novo tema para desenvolvermos, enfim. Exatamente. Isso é muito bom, na verdade. Eu acho que fala-se muito da questão de falta de leitura por parte dos alunos, principalmente nas escolas, mas também verifico que cá ainda há uma biblioteca digital, não é? Eu penso que ele é um espaço em que nós temos possibilidade de ter inúmeras obras. É claro que, de acordo com as possibilidades, podemos não ter todas, mas temos a internet que sempre está disponível para facultar as obras que queremos, em modo específico, ler. Então, eu acho que é um desafio para nós, para o escritor, por exemplo, pensar em algo de gênero. Não é? Sim, é desafio ler, é desafio escrever, mas acima de tudo é desafio incutir na camada mais jovem a importância de leitura. Exatamente. Não basta termos uma biblioteca, né, sem incutir na camada mais jovem a necessidade de ir à biblioteca para se fazer a leitura. Exatamente. Né? Não basta termos a biblioteca. Eu acho que deve existir políticas públicas sim, no sentido que promovam leituras. Deviam existir em alguns finais de semana, dias de promoção de leitura. E isso passa necessariamente pelo setor da educação de criar esses espaços de leitura e de debate sobre certos temas sociais. Exatamente. Eu penso que até a Tambara TV, para quem está nos acompanhar aí, convido a seguir a página de Tambara TV oficial no Facebook. Também há um espaço que criou-se lá que tem a ver com literatura, na qual procura promover, não é? Pessoas que têm esse gosto pela leitura, com vista a promover aquilo que é o seu trabalho. Espero que você que está também aí em casa e gosta de leitura, convidamos para seguir a página de Tambara TV e deixar uma informação lá. Ela também está trabalhando na promoção da literatura. Sem bezeira, mais uma vez. Há uma questão que eu acho muito importante fazer para o nosso convidado aqui. Está ligado à promoção da sua obra. Por acaso, tem algum trabalho ou tem uma equipa que trabalha consigo no que tange à promoção da sua obra? Ou pensa em publicar algum trabalho seu? Eu escrevi uma obra literária, um romance que concorri no mês de março, se não abril, para a editora Funza, na Beira. Fiz a inscrição. Ano passado ou este ano? Este ano. Remeti o que eu escrevi. Estamos à espera da resposta até então ainda. Mas o caminho é esse. Ou seja, quando nós estamos no processo de escrita e quando nós decidimos compartilhar aquilo que nós pensamos, do ponto de vista literário, nós queremos compartilhar, queremos ter um bebê e o bebê é um livro. Né? Exatamente. Sim, mas esse é fruto-chave. Sim. Onde nós queremos, onde eu almejo chegar é basicamente lá. Ter uma obra literária numa prateleira de qualquer livraria ou biblioteca e esta obra ser consumida pelos leitores, né? Pelos leitores, depois aparecer os críticos para dar o seu palpite. E para quem gosta de ler, há um lugar onde o nosso convidado aqui tem disponibilidade de seus textos, né? Para além da Tambara TV, que promove as suas obras, há uma plataforma, há um meio de compartilhar os textos, tanto que no fim do nosso programa vamos deixar espaço para que lê pelo menos um texto, para que o nosso convidado aí, o telespectador, possa ter uma ideia
né, daquilo que o Sembazera tem feito em prol da literatura moçambicana? Tenho compartilhado alguns textos no Facebook, Ok. né? No meu mural, no meu perfil do Facebook. Exatamente. E- Aproveita para deixar para os nossos telespectadores aí. Joaquim Sembazera é meu Facebook. Ok. Eu tenho compartilhado alguns manuscritos meus, como já disse, em forma de crônica, né? Uhum. E é só aí, porque ainda não temos espaços físicos Uhum. a nível do distrito para deixar ficar aquilo que são os nossos trabalhos enquanto escritores. Exatamente. Epa, isso é muito bom. É só seguir, conforme ele disse, a sua página do Facebook para que possam saber o trabalho que ele tem feito, porque eu penso que só assim que nós promovemos e damos força àqueles que fazem alguma coisa em prol da literatura, não só de toda a arte, ela precisa de um acompanhamento. Precisa de pessoas poderem consumir, evidentemente. Em linhas gerais, qual é o conselho que deixaria as pessoas em prol da literatura para que possamos transformar a sociedade neste campo literário? Eu acho que é preciso, eu aconselho as pessoas a lerem mais, né? Uhum. 15 minutos de leitura diária é muito. Ir à biblioteca, emprestar uma obra literária, voltar para casa, reservar 10 ou 15 minutos diário ou ler uma página por dia e no final da leitura da obra devolver à biblioteca, porque existem muitos outros leitores que têm acesso, que precisam ter acesso às mesmas obras literárias. Não é só ler, eu acho que é preciso ler, é preciso perceber, é Exatamente. preciso interpretar, é preciso analisar e interpretar. Exatamente. Certo. Ok. Então, eu deixo esse conselho para a sociedade, de que há uma necessidade extrema de se fazer leitura. Afinal, nós só vamos compreender essas evoluções sociais, vamos entender a política, vamos entender a cultura, vamos entender todo esse manancial que A literatura. faz a nossa sociedade solene. Né? Tudo bem. Que bom. Bom, não podíamos falar sempre de literatura sem pelo menos ouvir algum texto, ou uma parte, ou um extrato da obra do nosso convidado para o dia de hoje. Dia esse que nós estreamos o shortcast da Xota Digital. Queríamos convidar o nosso convidado para poder apresentar algum extrato. Não é o extrato da obra. Não, eu disse que Sim, tem uma obra, mas não é o extrato. Ok. E eu faço crônicas, é uma crônica que eu escrevi, e eu também disse que as crônicas é como uma prosa, por exemplo, uma crônica, um drama, um teatro, um poema, uma novela, isso tudo tem suas regras, Sim, né? sim. Do ponto de vista literário, e eu aqui elucidei que não me atrelo muito a essas regras, por isso não dou nome aos meus escritos, né? Ok. Sim. O que eu escrevo? Eu escrevo o que a sociedade, o que eu vejo na sociedade, o cotidiano. Eu sento para conversar, compartilho ideias, eu dou aulas, enfim, e vou vivendo, vou vivenciando. Eu escrevo as vivências, né? Eu trago aqui um texto que fala sobre... Existe na nossa sociedade a ideia de que um ser humano tem que casar, né? Ter filhos. Ciclo de vida. Esse ciclo de vida. Ok. Quando alguém não casa e quando não tem filhos, a sociedade conota, a sociedade Exatamente. julga, né? Então eu trago um texto aqui só para elucidar, para tentar trazer a consciência à sociedade de que a vida não é tão linear. Exatamente. E as escolhas elas são meramente individuais, né? Ok, tudo bem, vamos a isso. Posso ler? Fica à vontade. Ok. Agradecemos por essa nossa câmera. Eu acredito que a atenção será maior agora para poder... A sociedade, como um coro desafinado, canta uma melodia antiga que insiste em ser ouvida. Casar, ter filhos, seguir o roteiro. Mas quem escreveu esse script? Quem definiu que a maioria sem alianças nos dedos ou risos infantis ecoando pela casa é uma falha? Quem disse que é uma lacuna no livro da vida? Vivemos em um mundo que, apesar de ser tão vasto e complexo, se apega a fórmulas.
como se viver fosse uma questão matemática e a solução passasse por casamento e filhos. O que muitos não entendem, ao condenar quem trilha outros caminhos, é que o ato de não casar ou não ter filhos não é uma recusa à vida, mas uma escolha de como viver. E viver, convenhamos, vai muito além de cumprir expectativas alheias. Cada ser humano é uma narrativa única, com seus próprios enredos, desencontros e desejos. É aqueles que encontram felicidade nos braços de alguém e constroem uma família. Outros encontram no silêncio de suas escolhas solitárias uma paz indescritível. E quem somos nós para julgar qual caminho é o mais válido? A maioridade, ao contrário do que pregam, não é uma linha de chegada com metas rígidas, mas um estado de autoconhecimento e de aceitação. E quando, após anos de expectativas e opressões, a pessoa finalmente se permite ver conforme o que deseja e não o que lhe é imposto. Não é uma falha não casar, não é um erro não ter filhos. A verdadeira falha está em viver uma vida que não é sua, em conformar-se ao script dos outros, enquanto seu próprio coração clama por liberdade. No fim, a maioridade é um convite à liberdade de ser quem se quer ser. E o amor, quando vier, seja por escolha, e que os filhos, se vierem, seja por desejo. Bom, é desta forma que nós finalizamos o nosso programa para o dia de hoje, a primeira edição do Xota Digital Podcast, porque entendemos que a literatura é uma arte que deve, de certa forma, ser difundida e, através dela, temos o poder, conforme disse o nosso convidado aqui, de apresentar nossas ideias, apresentar aquilo que são as nossas opiniões perante certos fatores sociais, certos fatores políticos. Convidamos desta forma o nosso convidado para poder falar em torno disso. Bom, eu hoje tenho uma coisa muito especial que tenho a compartilhar com os nossos telespectadores. Bom, este programa estreia num dia que felizmente Deus abençoe com mais um ano de vida. Com isso, queria desta forma terminar o programa com esta festa que vamos fazer depois da nossa gravação aqui com a minha produção. E desde já aproveito saudar aos nossos cameramen, o senhor... como se chama ele? Como se chama? Nome completo. Quem? João Ferrão. E outro lado do meu cameraman, câmera 2? Tom da Graça Alberto. Quem? Tom da Graça Alberto. Tom da Graça Alberto. Esses são os dois convidados que eu tenho cá como cameraman para esta primeira edição. Espero que continuem nos acompanhando no nosso Facebook e no nosso WhatsApp, Xota Digital, e prometemos trazer mais conteúdos de diferentes pontos de vista na área artística, na área política e todos aqueles que fazem alguma coisa. E aqueles que não poderemos contactar, pedimos para que possam nos aproximar cá na Xota Digital, que está neste momento num centro de formação profissional Ebenezer, cá no de Tambara. E para quem estiver distante, pode entrar em contato conosco através do nosso contato que vai passar no nosso rodapé, para que possamos interagir, pois nós trabalharemos não simplesmente cá, mas em qualquer canto do nosso país, desde que haja condições mínimas para nós podermos gravar e passar no nosso canal, meu, seu e o nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre Zera, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. E continuação de bom trabalho. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, pelo podcast, pelo estúdio e por ocupar esses jovens que estão aqui, né, a fazer algo que vale a pena fazer. Muito obrigado. Obrigado. Até lá, até a próxima ocasião. Queres produzir e guardar os seus melhores momentos? A Xota Digital é a solução. Pois somos uma equipe profissional na cobertura e produção audiovisual e muito mais.
Nós temos para si vários serviços, desde a produção fotográfica em cenas abertas e fechadas. Também fazemos produção de videoclipes, spots publicitário, logotipo, assessoria no marketing de produto e muito mais. Não só, também fazemos cobertura de eventos como casamento, aniversário, batismo, graduação, entre outros. Marque já conosco através dos seguintes números: 87 28 22 892 ou 84 96 77 149. Suavize os seus momentos com a Xota Digital.